fizemos exercícios, exemplos e vimos resultados que consideram permutações e combinações onde cada elemento que a gente faz a escolha, você tem duas possibilidades para ele, né? Ou a gente escolhe aquele elemento ou não escolhe, ou seja, cada elemento do conjunto é escolhido no máximo uma vez, certo? Então, na última aula, se vocês se recordam, nós vimos identidades, mas sempre tendo em mente que aqui cada elemento era escolhido no máximo uma vez, entre as combinações e as permutações, né? Então, quando nós permitimos que, além de que um elemento seja escolhido mais de uma vez, significa que a gente pode fazer repetição de elementos, pode escolher um elemento repetidas vezes, ou mais do que uma vez. Então, é nesse contexto que a aula de hoje se insere. Hoje nós vamos falar sobre permutações e combinações com repetição. Com repetição. Ou seja, com a possibilidade de escolher o mesmo elemento mais do que uma vez. Tá? Então, vamos começar falando sobre permutação, que é o caso mais simples de repetição. Então, se a gente considerar o caso de permutação, bom, fazer contagem de permutação com repetição é bastante simples, porque imagina, você tem um conjunto lá de elementos, e digamos que você queira escolher 8, digamos, sei lá, k elementos, certo? Criar uma sequência com k de tamanho k, cujos elementos da sequência pertencem a um certo conjunto. Agora, esse conjunto você pode repetir elementos. Então, para cada posição das suas k escolhas, do seu vetor de k posições, vai escolher um objeto. Esse objeto pode ser repetidamente escolhido. Então, você pode escolher, digamos, do conjunto com n objetos, um dos n objetos, depois mais um dos n objetos do conjunto, n, r vezes, ou seja, n elevado a r. Tá? Então, contar permutações é fácil. Contar a quantidade de permutações de um conjunto quando temos possibilidade de fazer repetição, repetir elementos, é simples. Como é que a gente pode fazer, então? Bom, basta que nós façamos o produto das possibilidades. O que significa o produto das possibilidades? Bom, vamos ver isso num exemplo. Imagine que nós queiramos contar quantas cadeias, quantas strings, cadeias de letras. Eu quero contar quantas cadeias de tamanho R, certo R inteiro positivo, quantas cadeias podem ser formadas usando as 26 letras do alfabeto. Bom, então, o nosso conjunto base aqui é o conjunto com todas as letras. Eu posso pegar uma letra repetida vezes. Né? Posso escolher a letra A, B, várias vezes e criar minha string de tamanho R com vários caracteres, várias letras repetidas. Então, é fácil ver que se eu quero saber quantas cadeias de tamanho R eu posso formar com repetição, eu tenho 26 possibilidades para a primeira posição da minha cadeia, 26 possibilidades para a segunda, assim sucessivamente até a posição R da minha cadeia, tem 26 possibilidades. Ou seja, 26 elevado a R. É o número de
strings que a gente pode formar quando possibilita a repetição. Tá? Então, de forma geral, esse exemplo já nos diz, de forma geral, qual que é a quantidade de repetições que nós podemos fazer, permutações com repetições que nós podemos fazer. Então, o número, a quantidade de R repetições, R permutações com repetição. Então, podemos pegar um elemento várias vezes, o mesmo elemento, que podem ser formadas permutações de um conjunto em elementos, é exatamente n elevado a r. Né? Essa demonstração é simples da própria discussão que nós tivemos, né? Essa ideia de pegar qualquer elemento quantas vezes quiser. Muito bem. Agora, quando nós falamos de combinação com repetição, nós falamos de permutações, tá? Então, agora, de combinação com repetição, permutação com repetição. Quando falamos de combinação com repetição, a ideia é um pouco mais elaborada. Mas a gente vai deixar bem claro aqui agora. Então, para entender essa ideia de contagem, de fazer combinações quando eu permito a repetição de elementos, eu gosto do seguinte exemplo. A partir desse exemplo, a gente vai derivar qual que é a teoria, a técnica, a partir desse exemplo aqui, tá? Então, vamos considerar o seguinte exemplo. Digamos que a gente queira escolher 5 notas de dinheiro, certo? Então, imagina, a gente quer escolher 5 notas de dinheiro, pode ser a nota de R$1, 2, 3, 1, 2, 5, 10, 20, 50 e 100, são as notas possíveis. Nós queremos contar de quantas formas distintas nós podemos selecionar cinco notas de dinheiro de uma caixa contendo notas, esses 7 tipos de notas que eu falei. São notas de 1, notas de 2, notas de 5, notas de 10, 20, 50 e 100. Então, tem essa caixa com essas possíveis notas. A gente quer selecionar 5 notas. Oi, pode perguntar. Ô, professor, não seria combinação sem repetição, não? Porque se caso for pegar uma nota, aí você vai excluir ela. Não é sem repetição, não? Aí que tá. As notas, para mim, são todas iguais, né? Uma nota de R$1 que eu tenho no meu bolso é igual a nota de Bom, não existe mais nota de R$1, né? Uma nota de R$2 que eu tenho na minha carteira é igual, vale a mesma coisa que a nota de R$2 que você tem na sua carteira, certo? Então, tanto faz, os objetos lá são idênticos, né? Então, você pode escolher qualquer um desses objetos se ele tem o mesmo valor. Essa é a ideia. Então, a repetição é que você pode pegar várias notas de R$5 ou várias notas de R$10. Ah, não. Então, Entendi. você quer escolher 5 notas, né? Então, certamente, se algum de nós tivesse a oportunidade de escolher 5 notas, eu escolheria essas 5 notas de R$100, né? Que é o que vale mais. Mas, para efeitos matemáticos, a gente pode escolher qualquer 5 notas aqui
E essa escolha de notas é uma combinação com repetição, no sentido de que eu posso repetir a escolha, né? Eu posso escolher a mesma nota sempre, mesmo tipo de nota sempre. Ah, não entendi. É porque eu pensei que só teria essas 7 notas dentro da caixa e você teria que pegar 5. Não entendi Ah, agora. não. Então talvez eu não fui claro o suficiente, né, Samara? Tá bom. Talvez a culpa é minha, então que eu não expliquei direito, que aqui eu vou colocar essa observação, tá? Então vou escrever exatamente essa observação que você falou. Então a gente não vai assumir que, bom, primeiro, vamos assumir que a ordem das escolhas é irrelevante. Se eu escolho primeiro a nota de 5, depois escolho a nota de 10 e depois escolho a nota de 1, tanto faz. Eu posso escolher a nota de 1, a 5 e a 10. Em qualquer ordem, no total vai ser a mesma coisa. Então, a ordem das escolhas é irrelevante. Então, a ordem das escolhas não é importante. Certo? A primeira observação é essa. Outra observação é que é nessa linha do que o Samar comentou, ele tem razão, talvez não deixei isso claro o suficiente, é que as notas de mesmo valor, né, então duas notas de R$ 2, ou duas notas de R$ 5, ou duas de 10, ou qualquer quantidade, na verdade, que as notas de mesmo valor, elas são indistinguíveis. Indistinguíveis. Ou seja, não tem diferença entre a minha nota de R$ 2 e a nota de R$ 2 do Samar, tá, por exemplo. Então, além disso, eu vou supor que existem pelo menos 5 notas de cada um desses valores possíveis. Então, tem pelo menos 5 notas de R$ 1, pelo menos 5 notas de 2, de 5, 5 de 10, 5 de 20, 5 de 50, 5 de 100. Existem pelo menos 5 notas de cada valor. Então, essas hipóteses aqui, elas simplificam nossas contas, tá? Então, essas hipóteses aqui, vamos assumir só para a gente ter uma simplificação, mas não é problema. Tudo bem? Então, vamos imaginar que a gente tenha... Bom, a gente quer fazer 5 escolhas, certo? A gente quer escolher 5 notas dessas possíveis aí. Então, vamos imaginar que a gente tenha uma caixa, a gente tenha 7 caixas. Eu vou fazer um desenho aqui, peço paciência para vocês, que eu vou explicar a ideia aqui. Mas imagine que a gente tenha 7 caixas. Caixa 1, caixa 2, 4, 5, 6, 7. E vamos imaginar que com essas... São 7 caixas aqui? Não, 7 caixas, tá? Vamos imaginar agora que todas as notas de R$ 100, de R$ 50, cada uma das notas possíveis está nas caixas. Então, aqui a caixa, essa primeira caixa aqui, é a caixa das notas de R$ 100. Então, todas as notas de 100 estão aqui dentro. Todas as notas de 50 estão dentro dessa segunda caixa aqui. Então, todas as notas... Aqui são as notas de 20, notas de 10, notas de 5, notas de 2, notas de 1. Tá? Então, eu separei as notas e coloquei elas nessas 7 caixas, de acordo com o seu valor. Agora, o que a gente quer fazer? Suponha que a gente tenha 5 bolinhas aqui. Imagina que vou colocar de vermelho essas bolinhas. Então, imagina que a gente tenha
5 bolinhas aqui. E aí eu vou colocar essas bolinhas em cada uma dessas caixas, representando que eu escolhi uma nota do valor daquela caixa. Por exemplo, se eu pego essa bolinha aqui e coloco nessa caixa... essa bolinha não é fácil de selecionar. Não vai funcionar isso aqui. Olha. Tá. Suponha que eu peguei essa bolinha número 1 aqui e coloquei ela nessa caixa. Ela representa que eu escolhi uma nota de R$100. Depois eu pego essa outra bolinha 2 aqui e coloco nessa mesma caixa. Então eu peguei duas notas de R$100. Depois eu pego essa bola aqui e coloco, digamos, nessa caixa. Eu peguei duas notas de 100 e uma nota de 10. Essa quarta escolha aqui eu coloco, digamos, aqui. Então, eu peguei duas de 100, uma de 20, uma de 10, e essa última aqui eu vou pegar mais uma de 20. Então, eu coloquei essas 5 bolinhas e posicionei elas nessas 5 caixas, certo? Tá tranquilo? Tá entendido como é que é a escolha? Então, eu vou distribuir essas bolinhas nessas 7 caixas e elas representam quantas cédulas eu escolhi de cada valor. Tá? Eu poderia colocar todas as bolinhas, as 5 bolinhas na mesma caixa. Tá? Então, é só uma representação de como que a gente pode escolher essas notas. Como que eu represento isso de um jeito mais simples, ao invés de ter que desenhar essas caixas todas? Eu posso apresentar isso aqui como sendo assim. Essa escolha, porque aqui eu fiz uma escolha, certo? Eu fiz uma escolha de notas das possíveis cédulas lá, das cédulas de 1, 2 até 100. Então, eu posso representar essa minha escolha da seguinte forma, com uma sequência de bolinhas, tem uma barra, bolinha, bolinha, barra, bolinha, barra, barra, barra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11. Beleza. O que significa, então, essa representação? Bom, esse primeiro espaço aqui, antes da barra número 1, são a quantidade de escolhas que eu fiz de notas de 100. Eu fiz duas escolhas de notas de 100. Entre a barra 1 e a barra 2, são as escolhas de nota de 50. Eu não escolhi nenhuma nota de 50. Entre a barra 2 e a barra 3, corresponde às escolhas da nota de 20. Eu fiz duas escolhas de nota de 20, então tem duas bolinhas aqui nessa barra, entre essas duas barras. Depois a mesma coisa, tem essas duas barras aqui, representam a caixa de 10. E aqui a bola representa quantas notas de 10 eu escolhi. Escolhi só uma. Depois aqui representa a caixa de 5, a caixa de 2 e a última barra em diante é a caixa de 1. Certo? Então aqui é 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1. O que eu fiz aqui? Eu representei a minha escolha de cédulas como sendo uma sequência de bolas, os zeros, barra, barra, 0, 0, barra, 0, barra, 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 ou 1, ou qualquer caractere que você queira. Então, eu criei uma representação de string, de uma cadeia de palavras, uma cadeia de um alfabeto, uma sequência de string, uma sequência de caracteres que representa aquela escolha, aquela seleção. E é fácil ver que qualquer escolha que você faça das notas, aí, das 5 notas dessas caixas, cada escolha que você faz ela é representada por uma cadeia diferente. Então, toda escolha que você faz é representada por uma cadeia diferente. Tá claro? Todo mundo concorda? Tem alguma dúvida com essa representação? O que eu quero fazer é transformar essa representação aqui
com desenhos em uma representação mais simples, que guarda uma relação de 1 para 1. Cada representação, cada escolha possível é representada por uma cadeia de bolas e barras. Essa cadeia ela vai ter quantas posições? São 11 caracteres, então cadeia de tamanho 11, certo? Onde 5 desses caracteres, 5 desses elementos dessa cadeia são bolas. O resto é barras ou qualquer outro símbolo que você quiser. Está clara essa representação? Que essa escolha de cédulas é representada por uma cadeia de tamanho 11, formada desse jeito? Tá, todo mundo está acompanhando? Sim. Beleza. Maravilha. Vocês podem também se manifestar aí, falar ou escrever no chat para saber que eu estou falando, todo mundo está comigo. Beleza. Maravilha. Então, agora, por que eu fiz essa transformação? Para que serve isso aqui, né? Bom, toda essa ideia aqui de transformar é para a gente contar quantas escolhas estão de células possíveis podem acontecer naquelas sete possibilidades de célula. Então, o que a gente fez agora foi relacionar o número de escolhas, o número de formas de se escolher cinco notas, corresponde ao número, a quantidade de maneiras ou de formas de se escolher cinco posições dentre 11 posições possíveis para se colocar a bola. Colocar a bola. Portanto, como é que fica a nossa conta aqui, né? A gente quer saber, então, quantas possibilidades tem de se escolher aquelas cinco notas, corresponde, então, a contar quantas cadeias de tamanho 11 eu posso escolher cinco posições. Ou seja, existem quantas formas de escolher cinco posições dentre 11 possíveis? A combinação de 11, escolhe 5. Isso aqui é o que? É 11 fatorial, 5 fatorial, 6 fatorial. Então, dá 462. Então, existem 462 formas distintas de se escolher 5 notas. Cinco notas, dentre 7 tipos diferentes. Tá, mas esse resultado aqui, esse exemplo, que parece bobinho, na verdade, ele é o exemplo que nós podemos usar para demonstrar o teorema, né, para basear a nossa demonstração do seguinte teorema, que é contar quantas repetições, quantas combinações, R combinações existem em conjunto com N elementos quando a repetição é permitida. E a gente vai ver que, bom, a gente já viu, na verdade, mais ou menos a demonstração quando a gente fez aquele exemplo anterior. Então, o que esse teorema diz é que existem combinação de N mais R menos 1, escolhe R,
Esse valor aqui é igual à combinação de n mais r menos 1, escolhe n menos 1. Existe essa quantidade de R combinações em um conjunto com N elementos. Isso se a gente permite repetição. Quando a repetição é permitida. Bom, como que a gente demonstra isso? Bom, a demonstração segue daquele nosso exemplo, de certa forma, né? A gente pode refazer generalizar aquele exemplo que nós fizemos agora há pouco para um conjunto qualquer. Então, a gente pode fazer que existe, então, uma correspondência de 1 para 1. Um para 1. Entre o conjunto de R repetições, de R combinações, desculpe, R combinações com repetição, R combinações de elementos com repetição, e existe essa correspondência entre esse conjunto e as sequências de cadeias com N menos 1 barras e R bolas. Então, essa observação já demonstra o nosso teorema, né? Então, vamos fazer algumas aplicações desse resultado. Tá claro, pessoal? Alguma dúvida, por enquanto? Vamos fazer mais alguns exemplos. É, suponha que a gente vá numa loja. Bom, suponha que você vá numa loja, uma loja que vende, sei lá, vende tapioca. Então, vai numa loja de tapioca. E essa loja de tapioca, ela vende 4 sabores de tapioca. 4 sabores possíveis de tapioca. Bom, a pergunta é, de quantas formas nós podemos selecionar, digamos,
podemos selecionar 6 tapiocas. Bom, essa pergunta. De quantas formas podemos selecionar 6 tapiocas? Você tem 4 sabores diferentes. Sim? Professor, na demonstração ali de cima, não seria N mais R menos 1, não? N mais R menos 1. É, que tá escrito ali, sequência de cadeias com N menos 1 barras. E R bolas. E R bolas. Então dá N menos 1 mais R elementos nessa sequência, né? Ah, entendi agora. Isso é a soma do total, do tamanho dessa cadeia, né? N menos 1 mais R. Ah, não, agora entendi. Não, show. Obrigado. Maravilha. Então, para esse exemplo aqui, quantas a gente pode fazer? Né? Usando aquele teorema que nós vimos, primeiro, a ordem de escolher as tapiocas pouco importa. Vou escolher 6 tapiocas lá. Quantas formas diferentes eu posso fazer isso? Então, é a combinação de N mais R menos 1. Quem é N e quem é R nesse exemplo? Bom, N é o conjunto de sabores diferentes que eu tenho. São quatro sabores. R é a quantidade de escolhas que eu vou fazer, que é 6 nesse exemplo. Menos 1 do teorema, escolhe 6, que é a quantidade de escolhas de tapiocas que a gente vai escolher. Então, isso aqui dá a combinação de 9 escolhe 6, que dá 84. Tá? Então, aqui é só para ilustrar uma aplicação desse teorema. A gente vai ver coisas mais interessantes que nós podemos fazer usando repetição, combinações com repetição. Uma dessas coisas mais interessantes é contar quantas soluções tem uma equação. Então, por exemplo, nós podemos contar, por exemplo, quantas soluções possíveis a equação, digamos, uma equação x1 mais x2 mais x3 igual a 11. Então, quantas soluções essa equação possui, admite, onde essas variáveis x1, x2, x3, elas são inteiros são números inteiros não negativos. Então, como que a gente pode contar quantas soluções dessa tem? Deixa eu colocar isso aqui um pouco mais para baixo. Como que a gente pode usar combinação com repetição para fazer essa conta? Né? Bom, eu vou selecionar, eu quero saber quantas soluções essa equação admite. Né? Esses valores, todas essas variáveis, x1, x2, x3 são inteiras. Então, o que significa x1, x2, x3 igual a 1? Significa que eu vou escolher um valor para x1, sei lá, 7, vou escolher o valor 3 para x2, escolher o valor 1 para x3. Essa é uma solução válida, porque a soma disso dá igual a 11. Ou seja, eu tenho que fazer, como a gente fez no caso das notas, é como se a gente tivesse três caixas, a caixa do x1, a caixa do x2, a caixa do x3, e a gente tivesse 11 bolinhas para jogar nessas três caixas. Então, eu posso jogar essas bolinhas de forma a que isso dê certo. Então, eu posso jogar 3 bolinhas em x1, 7 em x2 e uma bolinha em x3. Então, essas 11 bolinhas são distribuídas nessas três caixas. Então, é a mesma ideia que nós fizemos para o caso das notas e a escolha das notas.
Tá? Então, como que a gente conta isso? Quantas soluções essa equação vai ter? Nós temos que selecionar 11 elementos, certo? São as 11 bolinhas. 11 elementos. E nós temos 3 tipos de caixas. São 3 caixas possíveis, ou seja, são 3 tipos de elementos possíveis. Ou x1, ou x2, ou x3. Quanto que dá isso? Isso daria a combinação de 13. Pera que eu não sei falar direito, mas seria tipo C, abre parênteses, 13, vírgula, 11, fecha parênteses. Combinação de 13 Isso. com 11. Esqueci. 13 escolhe 11, a gente lê, né? Isso mesmo. Certo? Exatamente isso. Muito bem. Por quê, né? É aquela ideia das caixas e das bolinhas, de novo. Então, a gente viu no teorema anterior que são quantos elementos aqui, o conjunto de elementos possíveis de escolha são 3. Eu posso escolher um elemento x1, do tipo x1, x2 ou x3. São quantas escolhas que a gente vai fazer? São 11 escolhas. Menos 1, que é do teorema, e escolhe 11. Ou seja, isso aqui é a combinação de 13, escolhe 11. Isso aqui dá 78. Então, 78 é a quantidade de soluções possíveis para essa equação. Quantidade de soluções inteiras não negativas da equação x1 mais x2 mais x3 igual a 11. Mas e se agora eu colocasse algumas restrições adicionais nesse conjunto? Né? Suponha ainda que eu quero não que x1, x2, x3 sejam zeros. Eu quero que eles sejam pelo menos x1 que x1 seja pelo menos 1, x2 pelo menos 2 e x3 pelo menos 3. Ou seja, eu quero que as soluções dessa equação x1 mais x2 mais x3 igual a 11 satisfaçam também x1 pelo menos 1, x2 pelo menos 2 e x3 pelo menos 3. Bom, claro que agora eu tenho mais restrições, né? Então eu tenho menos soluções possíveis. E agora, quantas soluções possíveis a gente vai ter nesse caso? Bom, o que significa x1 pelo menos 1? Significa que toda solução possível que eu estou interessado em encontrar, ela vai ter pelo menos valor 1 para a variável x1. Ou seja, eu tenho 11 escolhas, né? Uma das 11 bolinhas lá vai ter obrigatoriamente que estar na caixa 1, para ser uma condição válida. Certo? Então, aqui é a caixa 1. Deixa eu fazer. Então, como x1 é pelo menos 1, eu tenho que ter uma das 11 bolinhas tem que estar necessariamente na caixa 1, para ser uma solução válida. O mesmo raciocínio para x2 pelo menos 2. Então, tem que ter pelo menos duas bolinhas aqui já começam dentro da caixa 2. E para 3, eu tenho que ter 3 bolinhas que já começam na caixa 3. E agora? As bolinhas restantes eu tenho liberdade de escolha. Eu posso colocar do jeito que eu quiser nessas 3 caixas. Mas essas primeiras bolinhas têm que estar obrigatoriamente selecionadas, porque senão eles não vão satisfazer essas 3 condições, esses 3 limitantes para essas variáveis. Só que agora eu tinha inicialmente 11 escolhas para fazer, só que 5 delas já estão fixas, pré-determinadas, que são essas que estão na figura. Então, sobram
quantas escolhas para fazer? Sobram, então, 11 menos 6, sobram 5 escolhas. 5 escolhas. Então, agora, são 5 escolhas possíveis que eu tenho que fazer, e são 3 tipos. Continuam ainda sendo 3 caixas, continuam ainda sendo 3 tipos de objetos, certo? Então, qual que é a quantidade de soluções para esse novo sistema? E quantas soluções possíveis tem esse sistema? A combinação do quê? 7 escolhe 5. 7 escolhe 5. Por quê? Bom, porque a combinação de quantos tipos eu tenho 3 tipos, faço 5 escolhas, tenho um menos 1 no teorema, e são 5 escolhas, escolhe 5. Né? Isso aqui vai dar combinação de 7 escolhe 5, que é igual a 21. É claro, né? Tem que ser o número de soluções tem que ser menor do que o número de soluções inicialmente, porque, bom, aqui é um subconjunto das soluções anteriores. Tá claro esse exemplo? Tá tranquilo? Alguma pergunta até agora? Alguma dúvida? Professor, Pode falar. por que esse tipo de combinação entra no caso com repetição? Com repetição, porque você pode escolher a mesma caixa repetidas vezes. Ou seja, você pode escolher a mesma. Imagina que em vez de ser x1, você está escolhendo tem uma caixa cheia de, sei lá, cheia de laranjas, cheia de maçãs, cheia de peras. E aí você vai escolher, eu preciso escolher 11 frutas. Aí eu escolho, sei lá, uma maçã, uma laranja, duas maçãs, 3 peras, mas não dá 11. Aí como é que eu vou escolher? Eu preciso escolher as outras 6 frutas. Então, veja que um tipo você pode escolher várias vezes. É como se você estivesse escolhendo várias vezes a variável x1, várias vezes a variável x2 ou várias vezes a variável x3, seja lá o que isso represente. Pode Ah, aproveitar, entendi. beleza? Pronto. Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Um outro exemplo mais interessante. Vamos imaginar o seguinte código. Imagina um código que eu tenho a variável k, que eu inicializo ela com 0. Aí eu vou fazer esse código da seguinte forma. Eu tenho uma iteração fora aqui, que a iteração é uma variável i1, que vai variar de 1 até n. Um n fixo. Tá? Dentro desse for, eu tenho um for aninhado, que é com um for com a variável i2, que ela inicializa a partir de 1 e vai até o valor da variável anterior, que é i1. Eu posso fazer isso aqui aninhado várias vezes. O último for é um for que vai de uma variável, que tem uma variável de iteração im, que parte do valor 1 e itera até o valor da variável anterior, que é i menos 1. E esse aqui é tudo alinhado, tá? Tá um dentro do outro. Aqui, então. Dentro desse último for, eu vou simplesmente incrementar o valor de k. Então, k recebe k mais 1. A pergunta é, qual é o valor de k depois que ele executa esse algoritmo? Qual o valor de k depois que a gente executa esse algoritmo?
Bom, vamos tentar desenvolver um raciocínio juntos aqui para chegar na solução. Então, imagina que, primeira coisa, tem que observar que quando que o K é incrementado, né? Quando que eu vou incrementar o K? Eu vou conseguir incrementar o K, é incrementado incrementado em uma unidade a cada vez que eu encontro um conjunto de inteiros conjunto, na verdade vai ser um multiconjunto, que é um conjunto onde eu tenho repetição de elementos, multiconjunto, então esse K incrementado, cada vez que eu tenho um multiconjunto de inteiros, eu vou dar nomes para esses inteiros, são os inteiros I1 até o IM, tais que esses inteiros satisfazem a desigualdade, que é o valor do último iterador é menor ou igual que do penúltimo, que é menor ou igual do que o primeiro, que é menor ou igual do que n. Simplesmente eu estou olhando para esses loops aqui e estou vendo como que esses iteradores variam, certo? Então, a cada vez que o K é incrementado, significa que eu tenho uma sequência ou um multiconjunto de inteiros, I1 até IM, que satisfazem essa desigualdade. Por outro lado, se eu tiver um multiconjunto, né, aqui é um dos lados, se eu tiver agora um multiconjunto, o que é um multiconjunto? Vocês sabem o que é um multiconjunto? Um multiconjunto é um conjunto onde eu posso ter repetição de elementos. Tá? Então, veja que aqui é um conjunto, ele não admite repetição, mas um multiconjunto eu posso ter elementos aparecendo repetidas vezes. Mas a ordem entre os elementos também é irrelevante, não importa. É um pouco mais geral do que conjuntos. Tá? Então, você tem um multiconjunto. Então, dado um multiconjunto de n inteiros, bom, se eu tivesse um multiconjunto de n inteiros, esses inteiros variando todos entre 1 e n, ou seja, todos os inteiros, esses m inteiros são sempre entre 1 e n de navio. Se eu tivesse conjunto, eu posso ordenar esse conjunto de alguma forma, ordenar de forma, digamos, crescente ou não decrescente. Então, nós podemos ordenar esse multiconjunto de forma não decrescente. E depois que eu ordenar esse conjunto de n elementos em ordem não decrescente, eu posso definir quem são os valores das minhas variáveis im, m-1 até i1.
Então, a ideia aqui é que a gente, dado esse conjunto, esse multiconjunto de n inteiros, a gente vai ordenar esse conjunto. Esses inteiros todos eles estão entre 1 e n de navio, e a gente vai ordenar esse conjunto, e esse valor ordenado, essa sequência ordenada em forma não decrescente, ou seja, ela não diminui, ela pode aumentar, mas não pode diminuir. Essa sequência vai definir quais são os valores das variáveis in, in-1, até a variável i1 do nosso algoritmo. Certo? Então, o que eu quero mostrar é que todo multiconjunto de n inteiros entre 1 e n corresponde a uma atribuição válida para esse algoritmo, para as variáveis dos iteradores desse algoritmo, e que toda a iteração, toda vez que eu incremento o k, existe esse multiconjunto, ou seja, existe uma correspondência de 1 para 1 entre cada multiconjunto de n inteiros entre 1 e n, e cada vez que o k é incrementado. Tendo essa identidade, tendo essa correspondência de 1 para 1 entre esses dois conjuntos, entre na verdade, entre esse incremento da variável k e a existência, a quantidade de multiconjuntos que satisfazem essas propriedades aí de conjuntos com n inteiros entre 1 e n, eu tenho, então, que contar, para saber quantas vezes o k vai ser incrementado, contar quantos multiconjuntos desse tipo existem. Então, para saber quantos o valor de k, basta contar quantos multiconjuntos são multiconjuntos com n inteiros, cada um deles entre 1 e n. E quantos multiconjuntos dessa forma existem? Bom, o que é um multiconjunto? Um multiconjunto é nada mais, nada menos que uma combinação com repetição. Porque eu posso escolher um valor entre um inteiro entre 1 e n várias vezes para fazer parte do meu multiconjunto, certo? Então, eu quero fazer m escolhas. Ou seja, o k é igual à combinação de n, que são todos os tipos possíveis, posso escolher todos os valores possíveis entre 1 até n, certo? E eu tenho quantas escolhas? M escolhas. Menos 1 escolhe n. Então, o valor de k vai ser exatamente esse número aqui. Então, esse é o valor de k após a execução desse algoritmo. Então, essa é uma outra forma outra aplicação envolvendo essa escolha, essa combinação com repetição. Tá claro? Alguma pergunta? Bom. Para encerrar a aula de hoje, eu queria falar para vocês sobre permutações com objetos que são idênticos. Então, são permutações. São objetos idênticos, são objetos indistinguíveis. A ideia aqui é a seguinte: quando a gente tem objetos indistinguíveis, nós temos que evitar, e vamos contar, fazer contagem
envolvendo objetos que são idênticos, nós temos que evitar contar elementos mais de uma vez, né? Elementos iguais mais de uma vez. O que significa isso? Bom, vamos ver por meio de exemplos. Imagine que nós queremos montar uma palavra, ou saber quantas palavras podem ser geradas a partir de uma reordenação de uma outra palavra. Então, mais precisamente, quantas palavras diferentes nós podemos gerar simplesmente pela ordenação, pela permutação das letras de uma palavra, de uma certa palavra. Então, quantas palavras diferentes podemos gerar pela reordenação das letras, aqui no exemplo, as letras na palavra success. Então, a palavra success é a palavra que nós vamos reordenar. O que acontece com essa palavra? Se eu fizer uma permutação simples, eu vou ter várias palavras iguais que são obtidas, né? Porque se eu permutar dois Cs dessa palavra, vai dar a mesma palavra. Se eu permutar os dois Ss dessa palavra, vai dar a mesma palavra. Na verdade, três S's, né? Três S's nessa palavra. Então, essas permutações que geram a mesma palavra, elas não são contadas diferentes, elas têm que ser contadas como a mesma palavra, para saber quantas palavras diferentes podem ser geradas pela permutação de uma outra palavra. Então, aqui nós temos que fazer permutações onde nós temos objetos que são idênticos, que são permutados, são essas letras que são iguais. Então, como que a gente conta isso aqui da maneira correta? Primeiro, vamos observar que existem nessa palavra três S's. São duas letras C, uma letra U e uma letra E. São todas as letras dessa palavra. Então, eu quero montar uma palavra que tem uma, duas, três, 7 posições. Então, quero escolher 7 posições. Eu quero escolher desses conjuntos aí, com 3 S, 2 Cs, um U e um E, onde que vão ficar os 3 S, onde que vão ficar os 2 Cs, onde que vai ficar esse U, esse único E. Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode começar escolhendo onde que vão ficar, por exemplo, os 3 S dessa palavra. Então, dentre as 7 posições possíveis, inicialmente, eu vou escolher 3 delas para receberem os S, certo? Então, ou seja, os 3 S's, né? Os 3 S's, eles são colocados, desculpa, os 3 S's são colocados em 3 posições, em 3 dentre as 7 posições disponíveis.
Então, por exemplo, eu posso colocar o S aqui, na segunda posição, aqui e aqui, que é a posição 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Então, essa é uma escolha possível, certo? De colocar o S. Então, como que eu posso contar todas essas possibilidades aqui? Porque entre os S's não tem diferença. Não existe S, um S e outro S. Os S são iguais, são indistinguíveis. Então, a quantidade de escolhas que eu posso fazer aqui é colocar a combinação dentre as 7 posições possíveis, eu vou escolher 3. Então, a combinação de 7 escolhe 3. Entre as 7 possibilidades de escolha, dentre as 7 posições disponíveis, eu escolho 3 delas para receberem S. E se agora eu quiser colocar a próxima letra, né? A próxima letra são os Cs. Onde que eu vou colocar os Cs? Mesma coisa, os dois Cs, eles podem ser colocados em 2 posições, ou são colocados, né? Em 2 posições, dentre quantas posições restantes? Então, eram 7, eu já ocupei 3 com S, então sobram 4 posições. Então, os dois são colocados em 2 posições dentre as 4 disponíveis. Certo? Eu já escolhi 3. Eram 7, escolhi 3, sobram 4. E essa quantidade aqui é combinação, então, de 4, escolhe 2. Esse é o caso do C. O caso do U e do E, então, depois eu vou colocar o U. O U tem quantas possibilidades? Bom, eu já escolhi 3 aqui, depois eu escolhi 2, são 5, e sobram 2 possíveis lugares. Né? Deixa eu colocar os Cs. Digamos que os Cs foram aqui e aqui. 1 e 3. Então, sobram 2 escolhas aí. Então, é uma combinação de 2, e eu escolho 1, que é o único U que eu tenho para alocar aí nesse último espaço. E a última escolha é o quê? Bom, digamos que o U veio para aqui. A última escolha eu tenho só uma posição disponível, e eu vou fazer uma escolha, que é a escolha do F, do E, desculpa. Então, essa é uma palavra que pode ser formada pelo rearranjo das palavras. Então, qual que é a quantidade de palavras que pode ser formada dessa forma? É simplesmente o produto dessas combinações. Então, o total de palavras podem ser feitas pela reordenação daquela palavra success lá é produto dessas combinações. Combinação de 7 escolhe 3, vezes combinação de 4 escolhe 2, vezes combinação de 2 escolhe 1, vezes combinação de 1 escolhe 1. Isso aqui vai dar 420. Então, pouco importa o número que vai dar, tá? Mas essa é a quantidade de palavras que vai ser gerada a partir daquela única palavra lá. De maneira geral, o que esse exemplo nos diz? Ele, de maneira geral, dá a ideia da demonstração do seguinte teorema. A gente pode generalizar esse exemplo para demonstrar o seguinte teorema. Esse teorema diz que o número, a quantidade de diferentes permutações de N objetos onde existem, digamos, N1
objetos indistinguíveis do tipo 1. Tem N2 objetos indistinguíveis do tipo 2, e assim sucessivamente, até NK indistinguíveis, objetos indistinguíveis do tipo N, do tipo K. Então, a quantidade de permutações desses objetos é exatamente aquela conta que nós fizemos, a n fatorial dividido por n1 fatorial vezes n2 fatorial até nk fatorial. E a demonstração disso é a demonstração que nós fizemos para aquela palavra. Basicamente é aquela ideia generalizada. De que forma, né? Para a primeira, nós temos N1 objetos do tipo 1. Então, digamos que o tipo 1 vai ser o primeiro tipo. Então, a gente tem no início N posições disponíveis e vamos escolher essas N posições, N1 dessas N posições para receber os objetos do tipo 1. Depois, nós vamos escolher das posições restantes, restam quanto? Restam N menos N1 posições, certo? Eu vou escolher desses N2 dessas posições restantes para colocar os objetos do tipo N2, do tipo 2. Isso vai até o final, até N menos N1 menos N2 menos NK menos 1 e escolhe NK. Então, se você fizer essas contas aqui, substituindo esses valores, essa combinação aqui pelo n fatorial, n menos 1, n menos n menos 1, n menos n1 fatorial, vezes n fatorial, para cada um desses termos, você vai obter esse resultado aqui. Vai cancelar muitos dos termos, vai obter só esse resultado. Beleza, pessoal? Então, isso aí é quando a gente quer fazer contagem, permutações, contagem de permutações quando nós temos objetos que não são distinguíveis, ou seja, são indistinguíveis. Para encerrar a aula de hoje, eu vou passar alguns exercícios. Então, como de costume, é o Rosen da oitava lição. É do 1 ao 8, 14, 15 e o 20. Deixa eu só conferir qual que é a página desses exercícios. Página 454, 455. Seção 6.5.